Então, bora, pessoal, fazer a aula 74, que é gráfico de relações dadas por mais de uma sentença, certo? Então, vamos lá. Dentro dessa situaçãozinha aqui da aula 74, quanto mais de uma sentença define a relação entre x e y, nós vamos fazer os gráficos referentes a essas sentenças, observando as restrições que eles vão colocando de cada variável. Professora do céu, o que você falou? Eu falei sobre isso aqui, ó, sobre esse sistema que ele deu para vocês, aonde ele coloca se, então ele está dando restrições, ó, se algo acontecer, né? Então é exatamente isso que ele quer trabalhar com vocês, tá? Então vamos lá. Ele fala lá assim, ó, y é igual a 3x mais 4 se x for menor e igual a zero, certo? Então, muito bem. Nós vamos trabalhar essa primeira sentença e a outra do sistema é menos x mais 4 se x for maior que zero, tá bom? Então, nós vamos estabelecer algumas coisas. Vamos na primeira aqui, ó. Se x for menor igual a zero, certo? Então, eu vou ter que estabelecer dois pontos para x, né? O zero menor ou igual a zero. E vou colocar o menos 1, certo? São dois pontos aqui, menores ou igual a zero. Prontinho. Na segunda sentença, que é esse ponto aqui, ó, ele dá a sentença para você, menos x mais 4, se x for maior que zero. Então, vamos colocar o x maior que zero, ó, 1 e 2, certo? Professora, poderia ser outros pontos? Claro que poderia, trabalhando com a sentença aqui que ele está restringindo para você, certo? E aí nós vamos então calcular o valor de x, né? Aliás, o valor de y em relação ao x que nós estabelecemos aqui dentro das restrições. Então vamos lá, vou fazer o primeiro aqui, tá bom? Então nós temos lá 3x mais 4, certo? Muito bem, onde x é menor, vou pegar aqui, ó, menor ou igual a zero, né? Deixa eu voltar aqui, menor ou igual a zero. E nós estamos indo buscar quem? O y, certo? Então, vamos lá buscar o y. Nós temos aqui, ó, y é igual a 3 vezes, quem que é o x que você falou da primeira sentença lá? O zero, certo? Muito bem, portanto, nós vamos ter y é igual a zero, e 0 mais 4, nós temos 4, certo? Então, achamos o pontinho aqui, ó, 4, certo? Ok, vou colocar esse aqui agora. Vamos achar agora o outro ponto, certo? Que é o ponto menos 1. Certo? Então, 3 vezes menos 1, nós temos menos 3. Mais 4 aqui, nós vamos ter 1, certo? Então, aqui, ó. Opa. Deixa eu trazer esse aqui um pouquinho aqui para cima e esse aqui um pouquinho para baixo, para a gente poder mexer tranquilamente, tá bom? Então, esse aqui nós colocamos lá, nós achamos como pontinho 1, certo? Então, feito essa parte aqui. Agora, nós vamos trabalhar com a segunda lá, a segunda sentença, né? Em relação à sua restrição. Então, nós temos aqui, y é igual a menos x mais 4. E ele fala lá, sendo x maior que zero. Então, nós colocamos dois pontos aqui maior que zero, certo? Então, vamos trabalhar com a nossa sentença que ele pede aqui, ó. Com os dois pontos que você determinou, certo? Então, menos 1 mais 4. Então, nós vamos ter y é igual a 3, certo? Então, belezinha, ó, 3 aqui, ok? E vamos fazer o outro pontinho lá, que nós colocamos 2, né? Então, x
é 2, né? Então vai ficar menos 2, o menos é da fórmula, tá bom? Que ele te deu, da equação. Então é menos o valor de x, que é 2, mais 4. E aí nós vamos ter 2, certo? Pronto, achamos nossos pares ordenados. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer os nossos gráficos, certo? Aqui eu já deixei mais ou menos pronto. Ó, os pontos que nós encontramos, pode ver que esses pontos aqui são os pontos dessas duas que nós encontramos, tá bom? Tudo igualzinho, belezinha. Então, vamos lá. Agora, achar os pontos, certo? Eu tenho o ponto 0 e 4, então eu já tenho esse ponto aqui, ó, certo? Eu tenho o ponto menos 1 e 1. Então, menos 1 e 1, eu precisava pegar aqui, deixa eu pegar os pontilhados. Pegar mais um aqui, aí eu pego os pontilhados. Calma aí só um minutinho. Pegar os pontilhadinhos aqui, ó. Então, eu tenho ponto menos 1x e 1y, certo? Então, ele tá exatamente neste pontinho aqui, ó. Certo? Até vou baixar ele aqui um pouquinho mais para dar certinho. Opa! Aqui eles... Exatamente aqui é o meu pontinho, certo? Entre eles. Aí nós temos 1 e o 3, 1x, né? E o 3y. E temos mais um pontinho aqui, ó. E o ponto 2 e 2. Então, 2x, eu não coloquei o ponto 2x aqui, calma aí. Vou colocar o 2 mais ou menos aqui, tá bom? Então, 2x, 2y, então, 2, né? E 2 aqui, ó. Que é os pontos que nós temos, certo? Deixa eu só aumentar esse aqui, para ele chegar aqui no 2, para vocês enxergarem. Então, nós vamos agora traçar os nossos pontos, né? Do primeiro gráfico que nós temos é esse ponto aqui, ó, certo? Então, traçou. E deste aqui, traçou, certo? Então, veja aí que eles passam pelo mesmo ponto aqui, certo? Se esticar mais, passa por esses dois, por esse ponto 4 aí, tá bom? Em relação ao gráfico, seria isso aqui, ok? Então, feito o nosso gráfico das relações aí. Vamos pro próximo. Lembrando, pessoal, que vocês estudam a parte de sistema, né? Em matemática A, lá no comecinho do ano. E aí nós temos as relações de intersecção entre eles, né? Aonde que o ponto intersecta em relação ao sistema, tá bom? Então, por isso que eles se encontram em determinados pontos aqui. Agora vamos para o próximo. Agora sim. Então, agora o exercício B, nós temos aí duas sentenças novamente, é um sistema, né? Só que antes a gente estava trabalhando os valores de y, agora nós vamos trabalhar o valor de x, certo? Então, ele fala lá assim, ó, x é igual a y menos 5 mais 4, deixa eu ver se é isso mesmo, esse mais 4 aqui não tem, tá, pessoal? É menos 5. Isso. Y menos 5, se y for maior que 1. Então, nós já conseguimos determinar aqui, se y for maior que 1. Então, eu vou colocar 2, 3, certo? E menos y mais 1, se y for menor que 1. Então, eu vou determinar
o 0 e o menos 1, certo? Pronto, ele está dentro da minha restrição que ele colocou lá, ok? Então, vamos lá. Deixa eu copiar e colar esse aqui, para que a gente possa determinar os pontos, tá bom? Então, vou tirar esse si daqui, né? Então, ele colocou a sentença lá, ó, x é igual a y menos 5 quando o y for menor que 1. Então, nós vamos determinar o valor de x com os pontos que nós trabalhamos, certo? Que foi, por exemplo, ponto 2. Então, 2, né? Eu tiro o y, coloco o que ele vale. Nós vamos ter aqui menos 3, certo? Então, aqui, ó, menos 3. E vamos, esse daqui foi a primeira sentença, né? Que nós trabalhamos com a restrição. Então, agora, nós vamos fazer a segunda, que nós falamos que o ponto é 3. Então, y3, e aí nós vamos ter aqui o menos 2. Então, ó, menos 2. Belezinha. Agora, nós vamos trabalhar a segunda sentença com a restrição que ele pediu, certo? Então, vamos estabelecer aqui essa sentença que ele pediu, tá? Aí, ele coloca aqui se, né, y for maior que 1, e nós colocamos ele aqui, né? Isso aqui é x, né? X igual. Então, vamos determinar agora esses pontos ordenados. Então, vamos lá. Menos 1, e aí nós temos, menos 1 não, né? Menos y. Então, nós temos aqui o 0. Colocando o 0 aqui, portanto, x, cadê meu x daqui? Sumiu? X é igual a 1, certo? Então, belezinha. Agora, o nosso outro par ordenado. Ele fala que y é 1, só que a sentença aqui, ó, é menos, tá? Menos o y, então menos o 1. E aí nós temos menos 1, né? Então ele vai ficar entre parênteses aqui. Esse menos é da sentença, esse menos é do valor do y, certo? Mais 1. Então menos com menos é mais 1. Mais 1 nós vamos ter, então, x igual a 2. Então, os pontinhos nós conseguimos calcular aí e observar. O que nós vamos fazer? Colocar esses pontos dentro do gráfico, certo? Então, aqui eu já deixei mais ou menos para vocês trabalharem, tá bom? Então, ó, os pontos que nós achamos, e agora nós vamos pegar esses pontos, certo? E interligar essa situaçãozinha aqui, certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar um no pontilhado, certo? Então, nós temos menos 3x com 2 positivo y, então eu tenho já isso aqui, ó, certo? Ctrl+C, Ctrl+V, aí nós já colocamos aqui, ó, pronto. Então, um pontinho já estabelecido aqui, ó, nosso primeiro pontinho, deixa eu colocar ele aqui, certo? Belezinha. Aí nós temos o menos 2 com o 3 positivo. Então, nós vamos lá em cima, ó. Certo? Ó, com o 3. E aí, ótimo, mais um ponto aqui. Então, deixa eu colocar esse aqui em amarelo. Já temos um ponto aqui, ó. Ok? Agora, nós vamos fazer dessa sentença aqui. Vamos lá. Nós temos 1 e 0. 1 e 0 a gente não vai precisar disso aqui, porque é só colocar o pontinho aqui, tá? E o 2 e o menos 1. Então, 2, né? 2x e o menos 1. Opa. Tentar não deixar ele muito tortinho aqui.
Prontinho. E aí nós temos este ponto aqui, certo? Vamos pegar a nossa retinha aqui, ó. Opa. E traçar eles aqui, ó. Certo? Prontinho. Pontos traçadinhos, ponto de intersecção, né? Feito aí. Belezinha. Tudo arrumadinho dentro do gráfico que ele pede, tá bom? Então, fizemos aí as restrições. O segundo exercício, ele fala lá assim, ó, qual é a área da região delimitada pelo gráfico do módulo X mais o módulo do Y menos 2? Primeiro, vamos relembrar aqui para que serve o módulo, pessoal. O módulo, vou fazendo aqui para vocês, tá? Depois eu apago. O módulo, geralmente, a gente usa essas duas barras, né? Então, para que serve o módulo? O módulo, eu falo para os meus alunos geralmente que o módulo é a máquina de transformar os números em positivo. Então, por exemplo, se o meu menos 2 está dentro do módulo, ele passa a ser positivo. O módulo o torna positivo. E quando ele é positivo, professora, ele permanece positivo, certo? Então, eu posso ter aqui até mesmo uma operação, por exemplo, ó, menos 3, menos 5, né? Ó, menos 5 dentro do módulo, certo? Eu posso ter essa operação. Então, aqui no caso vai dar menos 5 com menos 3, né? Nós vamos ter menos 8, ó, mas ele tá dentro do módulo. E aí o que acontece? Ó, ele sai do módulo positivo, certo? Então, ele deu o x dentro do módulo, o y dentro do módulo. Então, isso quer dizer que eu posso ter numeração ali que seja igual a 2, né? Que seja positivo ou negativo, certo? E aí ele dá uma restrição para você, ele dá uma sugestão nesse exemplo, nesse exercício, né? Ele fala assim, ó, use o fato de que o módulo de A é igual se A for maior ou igual a zero e se menos A for A menor que zero. Então, nós vamos ter que trabalhar com essas sentenças que eles estão pedindo aí para nós, certo? E aí nós vamos ver aí quais são os pontos que nós podemos trabalhar. Lembrando o seguinte, que nós temos x mais y igual a 2, então, tudo dentro do módulo, certo? Então, nós vamos escrever essas restrições que eles colocaram aqui. Então, eu posso escrever assim, ó. Para x, aqui, vou usar porque até abri lá, maior igual a zero, e y, né? E y maior igual a zero, teremos dois pontos, vamos lá, x mais y, que é igual a 2, né? Isso lá, eles saindo dentro do módulo que eles têm. Então, os pontos aqui, ó, podem ser colocados como 2 e 0, são pares ordenados, certo, pessoal? E 0 e 2. Professora, não entendi nada, não entendeu? Então vamos lá. Nós vamos ter que trabalhar com isso aqui que ele deu, ó, certo? Ó. Então é uma soma, vamos colocar ele aqui, ó. Eu vou colocando aqui para testar para vocês, tá? Então, ele falou que x é maior ou igual a zero e y é maior ou igual a zero. Isso aqui tem que dar 2, certo? Então, por exemplo, maior ou igual, eu vou ter que colocar um como o zero, né? E um como o 2. Se você somar aqui, ó, 0 mais 2, nós vamos ter 2 positivo. Então, os pares ordenados que nós temos é esse, certo? Ó, x2 mais 0, nós temos 2, certo? Muito bem. Agora eu vou colocar uma bolinha aqui, ó, para vocês irem vendo a sentença, tá bom? Agora nós temos lá, nós podemos pensar assim, ó. Para x menor ou igual, deixa eu achar aqui minha simbologia do menor ou igual. Deixa eu ver aqui, Isso aqui é tão pequenininho, gente do céu, que eu me perco aqui. Calma aí, que eu já acho já.
Aqui, ó. Tá aqui do lado, eu nem vi, ó. Menor ou igual, vou tirar, tá? Menor ou igual a 0, né? E y maior ou igual, vou colocar maior ou igual a 0, tá bom? Então, teremos, né? Teremos o quê? Menos x, né? Porque ele falou assim, ó, x menor ou igual a 0. Então, menos x, que são os números negativos que nós vamos ter, mais o y, certo? E isso aqui tem que ser igual a 2. Então, logo, nós teremos os pontos, né? Como menos 2 e 0. E o 0 e o 2. Opa! Certo? Então, nós determinamos aqui, ó, de novo, x menor que 0, então eu vou colocar ele em menos 2. E y maior ou igual a 0, então já coloquei ele como zerinho aqui. Ou vice-versa, nos dois pontos que nós podemos ter, certo? Vamos para a próxima sentença que nós temos aula. Para x, nós podemos ter para x menor ou igual, vamos trabalhar com menor ou igual de novo. Menor ou igual a 0. E y menor ou igual a 0, certo? Para que os dois, tanto o x quanto o y, sejam negativos, né? Então, teremos o quê? Menos x menos y, cadê? Isso aqui tem que ser igual a 2. Portanto, os pontos nós vamos estabelecer lá como menos 2 e 0, e 0 e menos 2. Opa, que saiu 9, né? Prontinho. E para a próxima sentença, para x maior ou igual a 0 e y menor ou igual que faltou, né? Então, menor ou igual a 0. Teremos, né? Aí, quais são os pontos que nós... Opa, deixa eu terminar aqui o que nós estamos tendo, né? Nós estamos tendo x positivo e o y negativo igual a 2. É como se você estivesse colocando ele aqui, ó, certo? Dentro dessas sentenças. Então, os pontos nós temos como 2 e 0 e 0 e menos 2, certo? Então, são esses pontos que nós temos em relação ao que ele falou aqui, ó. Se A for maior ou igual a 0 e se menos A for A menor que 0, certo? Tudo dentro do módulo, ó, como eu expliquei aqui a primeira sentença, certo? Então, nós poderíamos ter, por exemplo, ó, vamos pegar esse aqui de novo para mim explicar a segunda ali, para vocês entenderem. Então, ó, vamos esticar aqui um pouquinho. Então, por exemplo, a segunda sentença aqui, ó, é menos x mais y. Então, é como se isso aqui fosse negativo, esse fosse positivo, e a soma aqui teria que ser 2, certo? Então, como não existe zero negativo, né, pessoal, a gente poderia pensar isso aqui, ó. Quer ver, ó? Nesse segundo exemplo aqui, ó, tá? Que o primeiro a gente já havia falado. Eu poderia pensar assim, ó, menos 2, né? Ele tem que dar 2, né? Então, menos 2 mais o 0. Então, isso aqui seria igual a 2 positivo mais 0, que é igual a 2, certo? Então, um pontinho feito lá. Quem são os pontos? O menos 2 e o 0. Mas só essas duas situações, aqui dentro dessa sentença matemática, só esse ponto resolve? Não, nós poderíamos trocar também, que é o 0, né? O x poderia ser 0 também, né? Mais o y, que poderia ser menos 2. E aí nós teríamos 0
mais 2, que torna positivo, que ficaria 2, certo? E assim nós determinamos todos os pontos em relação à sentença que ele foi fazendo, né? Quando x e y ocorrer aí, se for maior ou menor que 0, certo? Então, belezinha. Terminamos isso aqui. Então, nós vamos pegar essa sentença aqui, ó, que nós trabalhamos, e vamos fazer o quê? O nosso gráfico, certo? Ó. Com quem que nós vamos fazer? Ó, os pontos que ele está pedindo, ó, certo? Ó, com esses 2 pontos, com outros 2 pontos, e assim nós vamos, certo? Então, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V, vou pegar um aqui para colocar no pontilhado, tá bom? Não, esse pontilhado não. Calma aí. Esse pontilhado aqui. Então, nós temos 0 e 2. Acho que nem vai precisar, né? Porque é tudo com 0, esqueci. Então, nós temos 0 e 2, 2x, né? Beleza. Aí, nós temos o 0 e o 2y. Então, aqui, ó. Belezinha. Pontinho feito. Agora, nós vamos fazer esses 2 pontos aqui, ó. Vou colocar em outra cor, tá bom? Menos 2. Então, nós temos menos 2 e 0 no x, né? E 0 e 2 no y. Então, ele já tá aqui, ó. Beleza. Certo? Aí, nós temos esse outro pontinho aqui, ó. Que é o ponto menos 2 no x, que ele já está aqui, ó. E 0, né? E o 0 no x e menos 2 no y, ó. Certo? E esses 2 de baixo, nós já traçamos os pontos, nós já colocamos os pontos, né? Que é 2 no x, ó, e menos 2 no y. Então, ele tá exatamente aqui, certo? Então, ó, nós vamos fazer essa ligação aqui. Não vou fazer com pontilhado não, tá bom? Vou fazer aqui com a retinha mesmo. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá e ligar aqui o ponto, ó, para que vocês consigam ver exatamente. Certo? E ele traz então para nós, deixa eu trazer ele um pouquinho mais para cá, porque aí vai dar a sensação melhor de um quadrado, certo? Você faz direitinho na régua, com as especificações direitinho, pessoal, ele fica assim bonitinho como um quadrado, certo? Então, muito bem, ele me forma lá um quadrado, certo? Então, nós vamos agora, ele fala lá o seguinte: qual a área da região delimitada pelo gráfico, pelo módulo de x mais y, que é igual a 2, certo? Então, ele quer saber aqui qual que é a área delimitada. Então, olha só. Cada situaçãozinha que nós fizemos aqui, nós obtivemos aqui, ó, um triângulo, certo? Então, dentro dessa figura, nós temos 4 triângulos aí, certo? Ele quer saber o valor dessa área aqui, ó, certo? Então, nós vamos calcular o valor dessa área. Vou calcular deste lado, vou trazer isso aqui para cá, e nós vamos calcular ali do outro lado, tá bom? Então, olha só. Esse quadrado é formado por 4 triângulos isósceles, né, de cateto 2. Então, nós temos aqui, ó, daqui aqui cateto 2, daqui aqui cateto 2, né, e aqui, que seria a hipotenusa, nós não temos esse valorzinho aqui especificando, né, mas nós temos essa reta de 2 em 2 aqui, certo? Então, o que nós precisamos saber? A área. Ele não está pedindo a hipotenusa, né? Ele está pedindo esta área. Então, é o que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, como é que nós trabalhamos com a área do triângulo? A área é igual a base vezes a altura, né? Vou só pegar aqui a base vezes a nossa altura,
dividido por 2, certo? Essa é a área, pessoal, para ir para qualquer prova, certo? Você precisa saber as fórmulas de área, certo? Ó, triângulo cai muito nas provas, trapézio cai demais nas provas, quadrado, retângulo, certo? O paralelogramo, a parte do losango, assim, é mais difícil cair, mas é bom saber, é sempre bom ter isso guardadinho na memória, certo? Geralmente os exercícios adoram trabalhar com área, né? Então, por gentileza, veja essas fórmulas aí, tá bom? Depois no final eu coloco aqui as fórmulas para vocês, tá bom? Dessa aula aqui. Aí eu coloco que vocês estudem essas áreas, tenham memorizados, porque elas geralmente são pedidas em provas, certo? Em avaliações que vocês vão fazer, certo? Eu estava escutando o rapaz que foi participar da Olimpíadas, né, de Matemática do Sistema Etapa, do Colégio Gênesis, em Tatuí, ele ficou em segundo lugar, com medalha de prata, né, e ele estava comentando na live que ele fez, junto com a diretora Miriam, né, que a prova foi pura geometria, certo? E que precisa calcular área, perímetro, isso, aquilo, outro. Então, você precisa saber, tá bom? Leve isso aí. Depois que eu terminar todos esses exercícios, eu vou colocar nós vamos rever essas fórmulas de área aí para vocês, certo? Só para constatar aqui, esse rapaz do Colégio Gênesis de Tatuí, foi em 2023 agora que ele ganhou a medalha, certo? Então, vamos lá, aprenda aí o que você precisa para que o ano que vem você também consiga fazer e passar, né, nessas Olimpíadas aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos lá a área que vai ser igual a 4 bases, né, que nós temos, 4 triângulos aí, né? Vezes a nossa altura, e tudo isso aqui nós temos dividido por 2. Cadê? Dividido por 2, certo? Então, a área vai ser igual a 4 vezes as nossas bases, ó. Base, aqui, né? A nossa base, a base, tudo isso aqui vai ser igual a 2. Né? E a nossa altura, tudo 2, ó. Altura 2, nesse aqui altura 2, neste aqui altura 2, neste aqui altura 2, certo? E tudo isso dividido por 2, certo? Então, a área vai ser igual a 4 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e 16 dividido por 2, nós temos, então, a área é igual a 8, certo? Então, nós temos aí a área todinha dessa situaçãozinha aí como 8, tá bom? Eu falei no começo do exercício que era esse pedacinho aqui, não, ele tá pedindo tudo, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei aqui, ó, 4 bases, ele quer a área delimitada pelo quadrado, tá bom? Então, é isso aqui que nós temos, certo? Então, tem mais um exercício, vamos pro próximo. O exercício 3, ele fala lá, determine P para que o gráfico a seguir seja o da relação. Então, nós temos um gráfico já feito e uma restrição para trabalhar, certo? Então, dentro dessa restriçãozinha aí que nós temos, nós vamos separar algumas condições que eles colocam, certo? Então, vamos lá. Deixa eu me ver, acho que não vai dar para calcular tudo aqui. Então, eu vou colocar aqui, tá bom? Ó. Deixa eu inserir aqui, porque é um sistema, né? Que vocês estão trabalhando. Sisteminha. Belezinha? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro observar o gráfico lá, né? Cadê? Então, aqui, ó. Nós vamos estudar o ponto, esse ponto aqui primeiro, ó. Certo? E você poderia trabalhar aí com qualquer outro ponto que está sendo estabilizado aí. Mas eu quero trabalhar com esse aqui, certo? Ó, com o 0. Deixa eu colocar um 0 aqui que eu não coloquei. Então, ó,
0 e o ponto 6, ó, certo? Então, 0x, 6y. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Para o ponto 0 e 6, que foi o que nós vimos ali no gráfico, consideramos y, cadê o y? Cadê? Menor que 0, certo? Portanto, nós vamos ter aqui para x igual a 0, aqui eu vou colocar uma seta, tá bom? Deixa eu inserir aqui. Volta aqui. Então, para 0, nós vamos ter igual a x e y igual a 6, certo? Que foi o ponto que nós determinamos lá no nosso gráfico, ok? Então, bora fazer esse processo todo aqui. Então, eu vou trabalhar com a primeira sentença, tá bom? Ó, se y for maior que 0. Por isso que nós colocamos aqui, tá? Pessoal, ó, a gente está considerando essa situação, tá bom? Então, vamos lá. Com esse primeiro ponto, tá bom? Então, nós temos x igual a 0. Então, o que for x é 0. Então, 0 é igual. Eu vou pegar essa sentença aqui. E o que for y, nós vamos colocar como 6. Então, vamos lá. Então, ó, o y tá aqui. Então, ele é vezes quem? Vezes o 6 que nós temos. Mais p mais 9, certo? Aí, então, agora, nós vamos fazer esse 4 vezes o 6 aqui. Esse 4 vezes 6 seria 24, certo? Então, isso aqui sai daqui. Muito bem. Aí, nós temos essa sentença com 24, menos 24p ao quadrado dividido por 3. Então, nós vamos fazer essa divisão, né? Quem que é essa divisão que nós temos aqui? O 8, não é isso? 24, menos 8, né? 24p ao quadrado dividido por 3, nós vamos ter 8p ao quadrado. Então, vou colocar aqui p ao quadrado, certo? Mais p mais 9. Adivinha quem que nós temos aqui? Uma equação de segundo grau. Para o desespero dos meus alunos, né? Que não gostam de equação de segundo grau. Então, vamos lá. Menos p, tá bom? Que ele tá pulando lá pro outro lado. Nós não podemos esquecer disso, tá bom? Ó, então, menos p menos 9 igual a 0. Então, quem que nós vamos trabalhar aqui agora, pessoal? O delta, certo? O delta, Bhaskara, e bora lá. Eu vou trabalhar aqui o delta igual a b ao quadrado, que é o que nós trabalhamos em sala, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar só um triângulo aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, eu tenho um triângulozinho aqui. Então, beleza. A fórmula seria b ao quadrado. Então, nós vamos já trabalhar com esse b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a vezes c. Tem aluno que gosta de falar b ao quadrado menos 4 vezes antes de Cristo. Também pode, tá bom? Aí, igual. Então, b ao quadrado. Vamos separar aqui quem que é a, quem que é b, quem que é c, para te facilitar a vida, certo? Então, ó, a é menos 8. O nosso b é menos 1, né? Lembre-se, não tem número na frente da parte literal. É 1, certo? E menos 9, que é o C, sempre considerando o sinal que está na frente do seu número, não esqueça disso, tá bom? Então, b ao quadrado, nós temos menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Menos o A, que vale menos 8, e o C, que vale menos 9. Menos 9, certo? Aí, nós temos, então, 1 vezes 1, que nós temos 1, né? Mais. Menos com menos mais.
Só deixa eu ver aqui o 8. O 8 aqui é positivo, tá, pessoal? Ó, aqui é positivo, ó, ele passou lá pro outro lado, mil perdões aí. Então, ele é positivo. Então, aqui, ó, ele fica positivo. Então, menos com mais é menos e menos com menos é mais. E 4 vezes 8, 32. E 32 vezes 9, nós vamos ter 288. E esse delta, então, fica 289, certo? E aí, nós vamos calcular o valor de x1 e x2, tá bom? Deixa eu inserir minha fórmula aqui. x1 e x2. Bora trabalhar x1 e x2, então. Vamos fazer aqui o x1, tá? x1. Opa. x1. Então, nós temos lá menos b. O nosso b é menos, né? Negativo. Então, é menos da fórmula, menos do nosso b, né? Então, prontinho, ó. Aí eu gosto de usar, como eu já expliquei em outras aulas, o sinal de mais primeiro, depois eu trabalho com essa situaçãozinha, tá? O delta dele, que foi 289, certo? Dividido por 2 vezes o A, que seria 8. Então, vamos lá. Deixa eu copiar e colar essa sentença aqui e a gente vai desfazendo ela conforme ela vai entrando aqui, ó. Então, menos com menos dá mais. Então, eu já tenho mais 1, mais a raiz de 289. Quem que é a raiz de 289? 17, certo? Não sabe, pessoal? Faz o processo de fatoração, tá bom? Mas sempre guarde outra dica para vocês. Sempre guarde algumas raízes na cabeça, tá? Por exemplo, a raiz de 11 até o 10 tá tudo certo, né? A raiz de 11, a raiz de 12, a raiz de 13, a raiz de 14 não cai muito, mas é bom saber. A raiz de 17 que cai bastante, certo? A de 15 geralmente a gente sabe, né? Então, se não souber, pessoal, vai tentando buscar um dia, vou memorizar a raiz quadrada do 12. 144, 144, 144 e pensa no 144 todos os dias, toda tarde, né? Se você estiver estudando ali. Aí no outro dia, eu vou memorizar agora a raiz de 11, né? 121, 121, 121, 121. Eu vou memorizar a raiz de 13. Então sempre pega um dia aí, memoriza elas e na sexta-feira, por exemplo, você estuda segunda, terça, quarta, quinta, na sexta você repassa tudo. A raiz de 11 é tanto, a raiz de 12 é tanto, a raiz de 13 é tanto, até a raiz de 18, porque a raiz de 20 a gente também sabe, né? Que seria o 400, então fica mais fácil. A raiz de 19 é difícil os exercícios trabalharem e tudo mais, certo? Mas do 11 até o 20, tenta fazer esse processo, tá bom? Vai te ajudar bastante se você memorizar. Aí chega na sexta-feira, ó, se arrepia em memorizar todas elas e isso vai memorizando, pessoal, o tempo todo, porque vocês vão trabalhando com as raízes em sala de aula o tempo todo, tá? Então, te ajuda a trabalhar nessa situação. Então, 2 vezes 8, nós temos 16, certo? E aí, nós temos aqui 17 mais 1, que seria o quê? 18, né? Então, nós temos já aqui 18 dividido por 16. Isso aqui, infelizmente, não dá para fazer a divisão, então nós vamos fazer aqui a simplificação, né? 18 por 2 nós temos o 9 e 16 por 2 nós temos o 8, certo? Então, 9 por 8, né? Então, 9 oitavos, ok? Agora, nós vamos achar o x2. Então, vamos pegar tudo isso aqui e vamos fazer o x2, tá bom? Então, x2. Opa, x2. Então, menos com menos. Toda essa parte aqui, nós estamos aqui, né? E vamos só trocar o negativo, ó. Então, este aqui nós passamos a ter negativo. Então, menos 1 menos 17, nós vamos ter menos 16. Dividido por 16. Isso aqui dá já para fazer uma divisãozinha, né? Então, mais com menos, ó. Menos com mais, menos.
16 dividido por 16, 1. Então, nós vamos colocar lá o conjunto verdade, né? Vou colocar sempre da forma crescente, do menor para o maior. Então, menos x sobre 9 por 8, certo? 9 oitavos aí que nós temos, ok? Então, prontinho, nós fizemos esse ponto aqui. Agora, nós vamos fazer, nós fizemos só a primeira sentença, ó, certo? Nós fizemos só a parte de cima. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu copiar e colar esse daqui. Copiar e colar ele aqui, certo? Então, nós vamos agora trabalhar com a sentença de baixo, certo? Olhando lá para o gráfico, ó. Agora, nós vamos fazer aqui para o ponto onde é Y, não, né? É X. Deixa eu só ver aqui se o exercício que eu digitei aqui tá certo, pessoal. Só um minutinho. Aqui é Y, tá? Ó. Aqui é Y também. Y. Deixa eu voltar lá e arrumar esse aqui, ó. Ah, tá aqui, Y. Aqui, ó. Aqui que é Y. Y. Menor ou igual a 0. Certo? Então, prontinho. Então, a segunda sentença, né? Nós vamos olhar lá no gráfico. Ele fala x menor ou igual a 0, certo? Então, x menor ou igual a 0, ó. X é 0, né? E menor que ele só tem quem? O menos 5, certo? Esse aqui, ó, y maior que 0, né? Nós trabalhamos aqui, ó, o 0 e o maior que ele, que é 6, tá bom? Então, nós vamos trabalhar agora o ponto 0,5. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, para o ponto 0 menos 5, onde y vai ser menor ou igual, deixa eu achar aqui o meu menor ou igual, aqui, ó, menor ou igual a 0, certo? Então, nós vamos pegar essa sentença aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Opa. E aí eu apago aqui embaixo, tá bom? Então, ó, isso aqui eu apago, ó. Porque essa nós já trabalhamos, certo? Agora nós vamos trabalhar essa aqui. Então, nós falamos, vamos colocar aqui, ó. X vai ser igual a 0 e y será igual a menos 5, que nós colocamos aqui, ó, certo? XY. Então, vamos lá. Isso aqui eu posso apagar. Então, x vale 0, então nós temos 0 é igual, vou pegar a minha equaçãozinha aqui, nós temos lá menos 8p, né? 8p sobre 5 vezes o meu y, que é menos 5, mais o p ao quadrado, mais 7, certo? Esse p aqui não saiu ao quadrado, deixa eu... p ao quadrado... Deixar ele assim porque ele não... Deixa eu pegar esse p aqui, ó, e colocar aqui para não haver erro, certo? Aqui, então, tudo bem. Agora nós vamos trabalhar, então, pessoal, essa multiplicação que ficou aqui, né? Só um minutinho. Essa multiplicaçãozinha que ficou aqui, ó. Nós vamos ter que trabalhar ela. Então, menos com menos é mais, certo? Deixa eu colocar ele aqui na fração. Então, menos com menos é mais. 8 vezes 5, 40. E dividido por 5, né? Ele não vai mudar lá, mas p ao quadrado igual a 7. Isso aqui já deu aí, isso aqui, y, né? Isso. Então, deixa eu só ver aqui, mais p ao quadrado tá certo. Deixa eu ver se minha sentença aqui tá correta.
ele coloca... Ah, certinho. Ó, aqui, ó, pessoal, é PY, então aqui é P, tá? Aqui é P, ó. 8 menos com menos mais 8P vezes 5, 40P sobre 5, certo? Então agora tá certinho. Agora nós vamos fazer o quê? Essa divisão agora, né? Então 0 é igual a 40 dividido por 5, nós temos 8P. E aí, mais P ao quadrado mais 7. E aí nós vamos arrumar isso aqui, porque adivinha o que aconteceu aqui? Equação de segundo grau, certo? Então vamos arrumar todo esse povo aqui. Esse mais P ao quadrado, ele passa como menos P ao quadrado, certo? Muito bem. Aí nós temos o 8 positivo, que vai ficar negativo, e menos 7, que também se torna negativo, porque ele vai lá para o outro lado, né? Igual a zero, certo? Professora, por que o zero aqui, ao passar, não ficou negativo? Pessoal, o zero, ele é nulo, ele é neutro. Ele não pode ser nem positivo nem negativo, certo? Então, deixa ele aí bonitinho do jeito que tá, certo? Não inventa moda, não. E aí, nós vamos, então, colocar o valor dos coeficientes. Quanto que vale o A? Menos 1. Quanto que vale o B? Menos 8. Quanto que vale o C? Menos 7. Certo? E bora fazer o delta. Delta, Bhaskara e tudo mais. Vamos inserir aqui o meu triângulo, que eu não sei onde ele foi parar, né? Aqui, ó, triângulo. Então, igual a B, B ao quadrado, né? Cadê o meu quadrado aqui? Menos 4 vezes A vezes o C. Então, vamos substituir o que nós temos aqui nos nossos valores, né? O nosso B, ó, é menos 1. Então, parênteses menos 1, fechou ao quadrado. Menos 4 vezes... Ah, perdão, pessoal, é menos 8, né? Menos 8. Aí o A é menos 1, né? E o C é menos 7. Tudo bem. Agora tá tudo certinho. E agora, nós vamos fazer o que ele pede aqui, certo? Então, ele coloca lá, menos 8 vezes menos 8, 64. Aqui, daqui pra cá agora, ó. Daqui pra cá. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7, 28. E aí, nós temos uma subtraçãozinha para resolver, né? 64 menos 28, nós temos 36. Beleza, então o delta tá feito. Bora fazer quem agora? x1, x2, certo? Que é o Bhaskara, certo? Então vamos, deixa eu inserir ele aqui. Bora fazer o x1 e o x2 então, ó. x1, vamos lá. A gente só vai substituir aqui o que ele tá pedindo, tá bom? Então, x1, o b é menos 8, então menos 8, certo? Vou usar o sinal de mais aqui. E o delta, que é 36, certo? Olha aí, esse aí também cai bastante, tá bom? Vezes menos 1, certo? Então, belezinha. Bora fazer o cálculo disso aqui agora. Desmembrar tudo isso aqui e ir calculando, certo? Ó, então, igual. Menos com menos é mais. Então, nós temos mais 8. Mais 8, mais a raiz de 36. Qual que é a raiz de 36? 6, porque 6 vezes 6 é 36, certo? E 2 vezes menos 1, nós temos menos 2. Opa! Menos 2, certo? Então, vamos lá. Quanto que é 8? Deixa eu só apagar aqui. 8 mais 6, nós temos 14, né? E dividido isso por menos 2, nós teremos então isso aqui, mais com menos, menos, né? Deixa eu fazer assim, menos 14 dividido por 2, nós temos menos 7, ok? Agora nós vamos fazer o x duas linhas, né? x2.
Então, x, duas linhas, belezinha. Vai ficar a mesma coisa, o que muda é esse positivo aqui, ó, né? Ele fica negativo. Então, contudo, ele vai ficar negativo aqui, ó, certo? E aí, mais com menos, nós vamos ter... Aqui, mais com menos não, né? Quem que é maior? O 8. Então, 8, conserva o sinal do maior e subtrai, que nós vamos ter 2, né? Então, mais com menos é menos. E 2 dividido por 2, nós vamos ter menos 1, certo? Então, achamos aqui o valor. Como, professora? Calma aí. Então, vamos escrever aqui, ó. Opa. Para que seja satisfeita, vamos colocar assim, a condição e restrição do sistema, y cadê? Nós colocamos aqui, ó, né? Y menor ou igual a zero, né? E nós colocamos lá no outro, ó, o y maior que zero, né? Então, y maior que zero, né? Y maior que zero. Temos para o P, lembre-se que era isso que você queria lá no enunciado, né? Quem? O menos 1. Professora, por que o menos 1? Porque é aqui, ó, exatamente aqui, ó, que os pontos se coincidem, certo? Ó, cadê? Aqui, certo? Então, você teve menos 1 aqui e você teve menos 1 aqui. Então, para que seja satisfeita a condição e restrição do sistema, nós temos para P igual a menos 1, certo? Então, nosso professor, tudo isso, tá, pessoal? Tem que se fazer, calcular passo a passo, para que você então trabalhe dessa maneira. Vamos rever lá a parte das áreas, pessoal. Na próxima aula que eu der para vocês, eu vou colocar as raízes de 11 até 20, tá bom? Para vocês trabalharem, estudarem, anotarem e ficar de segunda até quinta-feira. Chega na sexta-feira, retoma tudo, certo? Então, vamos lá. Nós vamos ver aqui as fórmulas para áreas das figuras planas, certo? Opa, vamos rever isso aqui rapidinho. Não faz parte da aula, dessa aula, certo? Mas vocês usam demais, certo? Então, vamos lá. Quadrado. Quadrado, certo? Para a área do quadrado, nós temos lá L vezes L, que é lado vezes lado, vou colocar em letra minúscula, lado vezes lado, ou vocês podem também trabalhar com lado ao quadrado, certo? Por que lado vezes lado? Porque você está trabalhando lá, ó, quando você coloca o quadrado, vamos colocar um quadradinho aqui, ó, para você. Quadradinho, certo? Ó, um quadradinho aqui, certo? Quando você quer a área, é essa parte em vermelho que você tá querendo, ó, certo? Então, é uma multiplicação, ó, de uma figura bidimensional, ok? Então, base vezes a sua altura. E isso, pessoal, não vai mudar, certo? Base vezes a sua altura, ó. Base, que é o comprimento, vezes a sua altura aqui em cima, ó, que seria a largura aí da sua figura geométrica, certo? Aí nós temos o retângulo, super difícil, né? Quer ver? Vocês vão ver que é super difícil. Deixa eu ver aqui, eu coloquei 18, né? Copiar e colar aqui, é mais fácil. Então, nós vamos falar agora do retângulo, certo? Olha só o que aconteceu com o retângulo aqui, pessoal, ó. Ele foi esticadinho, ó. O quadrado foi esticado. Mudou alguma coisa? Claro que não. Tá vendo que se você guarda a área do quadrado, você já sabe algumas áreas? Então, vamos lá, ó. Certo? A área do retângulo, nós vamos ter aqui o quê? Base vezes
a nossa altura, né? Base vezes a nossa altura, ó. Base vezes altura, que nada mais é que lado vezes lado, tá? Muito bem. Retângulo feito. Vamos para o próximo, que é o paralelogramo, certo? Ó. Paralelogramo. Então, paralelogramo. O paralelogramo, pessoal, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar inserir uma... E fizesse aqui, ó, um triângulo, tá? Deixa eu fazer aqui e colocar ele em amarelo, ó. Um triângulo, certo? Então, veja que ele ficou caidinho aqui, né? Vou fazer até ele um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá, assim, pra... Tá bem, certo? Ó. Então, ficou essa partezinha aqui. Aí, você pega esse triângulo aqui e insere ele aqui do outro lado, ó. Certo? Para que você consiga, então, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho um paralelogramo aqui. Aqui, ó. Então, ó, é como se você tivesse pegado aqui o triângulo, ó, que faz essa sentença. Deixa eu aumentar até ele aqui para ver se fica melhor. Certo? Esse triângulo aqui, ó, acho que fica até melhor ver assim, ó. Vamos tirar esse aqui. Fica até melhor ver assim, ó. Tá vendo aqui esse contorno em branco? Isso aqui, ó, você corta, é um retângulo branco, né? Você cortou e transformou ele num triângulo. Aí você pegou o triângulo aqui, ó, e jogou ele aqui, ó, de ponta cabeça, ó. E aí ele fica desta maneira. Mudou alguma coisa? Não mudou nada, certo? Você continua tendo a nossa base pela nossa altura. Lembrando que a altura, pessoal, seria exatamente essa parte aqui do triângulo, tá bom? Geralmente ele vai estar expresso para fora, mas não muda. Nós ainda temos área igual a base vezes a nossa altura, certo? Não muda, ó. Base vezes a altura, certo? Aí nós temos o triângulo, né? Vamos pegar aqui, ó, esse paralelogramo mesmo e vamos fazer uma divisão. Cadê? Cadê? Aqui. Vamos fazer uma pequena divisãozinha daqui a aqui, ó. Certo? Ó. E nós temos quantos triângulos aqui? 2. Ele foi dividido em 2 triângulos. Então, por que o triângulo é dividido por 2? Tá vendo que não muda, ó. É base vezes altura, só que agora é dividido por 2. Certo? Ó. A área é igual a base, vamos colocar dentro da nossa sentença, tá? Então, vamos lá. Base vezes altura dividido por 2, certo? Por quê? Porque você fez a divisãozinha. E isso, pessoal, tanto para o retângulo quanto para o quadrado, tá? Se você colocar aqui o quadrado e o retângulo e cortar, ele vai te dar 2 triângulos, ok? Então, belezinha. Agora, nós temos o losango, certo? O losango, deixa eu colocar aqui, Ctrl V. E aí nós vamos colocar aqui, losango, certo? Deixa eu achar aqui. Vou fazer um quadradinho assim, né? E vamos virar ele aqui assim, ó. Vamos até tentar deixar ele um pouquinho mais parecidinho com o losango aqui, ó. Certo? Olha lá, certo? Olha lá, o losango, certo? A área dele é essa parte aqui que nós temos. Então, nós vamos ter uma diagonal maior e uma diagonal menor, certo? Quando ele como é que fala? Quando esse losango ele tiver as características de um quadrado, porque todos os lados todos deles vão ser iguais, mas veja, ó, que nem todo losango ele é um quadrado, certo? Ó, então você vai aumentando, conforme você vai aumentando ele, ó, deixa eu ver até se eu tenho um mais fechadinho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui.
aqui, ó. Certo? Ó, esse aqui é melhor para fazer, tá vendo? Ó, às vezes a diagonal dele vai ser maior assim, ou às vezes maior assim, certo? Nem todos eles vão ser parecidos vão ter características de quadrado, certo? Então, fazendo aqui esse processo de corte, nós vamos ter o quê? A diagonal maior vezes a diagonal menor. Se você traçar a diagonal maior, torna-se dois triângulos. Se você pegar a maior, tanto a maior quanto a menor, né? Ele vai fazer esse processo para você, te deixando com dois, né? Com dois triângulos. Então, como é que nós vamos fazer essa área? Ó? A área é igual a essa diagonal. Professor, eu não sei o que é diagonal. Misericórdia, você não sabe, você vai ter que estudar, hein? Mas vamos lá. Vou colocar aqui para você entender o que é a sua diagonal, ó. Certo? De um ponto a outro, ao seu ponto de vértice, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é uma diagonal. Essa daqui, ó, é outra diagonal, certo? Então, veja que tanto na horizontal quanto na vertical, você vai ter dois triângulos. Então, qual que é a área? Diagonal maior vezes a diagonal menor. Calma aí, deixa eu colocar dentro da... Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, certo? Vamos fazer do trapézio agora, tá bom? Vamos lá, pontinho aqui, né? Trapézio. E o trapézio, nós vamos ter alguns tipos de trapézio. Se você não sabe também os tipos de trapézio, pessoal, assista a aula, por gentileza, de quadriláteros, para você saber quais são os tipos de trapézio, tá bom? Porque senão eu vou me alongar muito nesse vídeo e não era isso que eu queria. Então, em relação a essa aula, né? Então, ó, o trapézio, que é a famosa sainha. Nós temos o trapézio assim, nós temos o trapézio assim, nós temos o trapézio retângulo, né? Então, precisa ver aí esses tipos de trapézio, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a minha setinha, inserir novamente. Então, aqui, pessoal, nós vamos ter a nossa altura, certo? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Nós teremos a nossa altura. E do mesmo jeito, nós temos lá do outro lado também, ó. Certo? A altura do nosso trapézio. Então, veja aqui, ó, que eu poderia fazer isso aqui virar um retângulo, ó. Eu fiz dois cortes aqui, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Esse aqui é o que diferencia um pouco, tá bom? A área é igual. Vamos lá. Inserir. Dentro do parênteses, nós vamos colocar a base maior e a base menor, que é essa base, né? Base maior mais a base menor. Então, base maior mais a base menor. Multiplicado por quem? Pela nossa altura, certo? Nossa altura. Dividido por... Opa, é a altura aqui, ó. Multiplicado pela nossa altura, dividido por dois triângulos, ó, que nós fizemos aqui. Então, dividido por 2, certo? Ó. Então, essa é a área do trapézio. Professora, qualquer tipo de trapézio eu posso usar essa fórmula? Sim, pessoal. Os três tipos de trapézio você pode sim, que nós temos o trapézio escaleno, o trapézio isósceles e o trapézio retângulo, tá bom? Esse aqui, ó, seria o isósceles, porque eu tenho dois lados, né, iguais, tá bom? Então, eu tenho, assim, essa situação, tá? Então, para os três eu posso usar a fórmula. São essas fórmulas aqui. Guarde essa fórmula, né? Aqui eu não escrevi triângulo, então vamos escrever aqui para você não ficar com a informação pela metade. Então, vamos lá. Ctrl V, opa, Ctrl C, Ctrl C, vamos lá. Opa. Triângulo. Certo, pessoal?
Então, veja aí de novo essas fórmulas, passe isso num papel. Tá sem fazer nada? Ai, deixa eu ver se eu lembro as fórmulas. Vai lá, lembra a fórmula, tá bom? Para que você avance nos seus estudos, ok? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pessoal, dessa aula, tá bom? Que foi referente à aula 74, leve para a sala de aula, tá bom? Faça a correção dos seus exercícios, porque esses exercícios já eram para estar prontos, certo? Eu só estou fazendo aqui para você ver as correções, ver se você acertou, não é para ficar fazendo cópia não, hein, galera? Veja lá, hein? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, tá bom? Mantenha a sua apostila em ordem. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.